18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Legal, 6 horas, 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Você sempre aí na sintonia certa no melhor Mix do Brasil. Segunda-feira começando a semana e começando mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos com você até às 7 da noite e os destaques do dia em mais uma edição, né, Karime? Tudo bem? Estamos aí, muito boa noite, tudo bem? Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Já começo agradecendo a sua companhia. E um salve especial pra galera que nos acompanha nas redes sociais, nos aplicativos. Vamos lá, @18 horas news. Muito boa noite pra você. Mix. Tudo bem, Karime? 6 horas, 1 minuto. Nós vamos conferir agora os destaques do programa 18 horas desta segunda-feira. Crise na segurança pública no estado. Mais de 20 mortes violentas foram registradas no feriado da Semana Santa aqui em Manaus. Zona Franca de Manaus. Até agora o governador Wilson Lima não cumpriu com a promessa de entrar com medidas contra o decreto do governo federal que reduziu o IPI. Por falta de obras do governo do Amazonas, a população faz mutirão na M010. Motoristas, caminhoneiros e taxistas de Itacoatiara precisaram tirar dinheiro do bolso e ir para as ruas trabalhar. O que muda com o fim do estado de emergência sanitária nacional da Covid-19 decretado pelo ministro da Saúde. 6 horas, 2 minutos, você no melhor Mix do Brasil. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Hoje, em segunda-feira, 18 de abril de 2022. Juntos com você até às 7 da noite em mais uma edição do programa 18 horas. Boa noite. 18 horas. Manaus, hein? Manaus sofre com a violência do governo, com a ausência do governo e com a violência. E teve feriado marcado por crimes. Pelo menos 21 mortes violentas foram registradas durante o feriado da Semana Santa. Na sexta-feira foram registrados em 3 assassinatos. No sábado foram mais 9. No domingo também foram contabilizados pelo menos 9 homicídios. E todas as ocorrências estão no relatório do Instituto Médico Legal. O que acontece é que a população segue estarrecida e amedrontada com o aumento da violência e a completa falta de ação da gestão de Wilson Lima no controle da criminalidade. Os registros confirmam a crise na segurança pública. E o Amazonas foi o estado que teve o maior aumento percentual no índice de mortes violentas em todo o Brasil, um crescimento de 54% de 2020 para 2021. Vamos acompanhar este fim de semana violento aqui em Manaus, agora na reportagem de Nathalie Moraes. Um feriado marcado pela violência. Manaus registrou 21 mortes violentas nesse fim de semana, entre a sexta-feira e o domingo, segundo dados do Instituto Médico Legal. Entre os casos, houve um assassinato de pai e filho, ataque em churrascaria e invasão à residência. A maioria dos crimes foram registrados nas zonas norte e oeste. Entre as causas das mortes foram 16 vítimas de arma de fogo, 3 pessoas mortas por arma branca e 2 casos de agressão física. Estamos falando de 21 vidas perdidas para a violência. Os números realmente assustam. Um feriado de Páscoa, que era para ser representado pela reflexão e comunhão entre as famílias, foi marcado por um banho de sangue. Segundo o ex-secretário extraordinário do Amazonas e coronel da Polícia Militar, Walter Cruz, especialista em segurança pública, estamos passando por uma crise sem precedentes na segurança pública do Amazonas. 21 mortes violentas, de sexta para domingo. Aí você pergunta, de quem é a culpa? É minha, cidadão de bem que paga os meus impostos? É sua, que está fazendo seu trabalho e buscando fazer seu trabalho com segurança? É do povo que está lá na sua casa, às vezes no seu lazer, e não pode mais estar nas ruas por conta da falta de segurança? Não. Se alguém tem culpa, é o governo do Estado. E aí o governo do Estado tem que se redesenhar, tem que rebuscar, discutir, sentar na mesa e ver o que está acontecendo. Então, estamos passando realmente por uma crise sem precedentes e daqui vamos rezar, porque sinceramente esperávamos das autoridades agora, até eu estou ficando realmente
Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, o Amazonas registrou um aumento de 54% no número de crimes violentos entre os anos de 2020 e 2021, mesmo com a pandemia de Covid-19. Somando os 2 últimos anos, o Amazonas registrou 2.590 mortes violentas. Para o especialista em segurança pública e professor de Direito Penal, Caupolicán Padilha, é preciso levar em consideração que o problema é amplo e toda essa falta de controle na segurança pública do Amazonas é fruto da falta de planejamento do governo do estado e por falta de políticas públicas. Há pouco tempo, o governador parece que trocou o secretário de Segurança Pública. Falta profissionalismo. É lamentável dizer isso, mas falta profissionalismo. Sem profissionalismo, sem sensibilidade, não tem como a gente identificar ou vislumbrar uma mudança em período curto ou até em um período médio, muito menos em um período longo. O Estado deveria se preocupar e pensar uma política de segurança pública que levasse em consideração esses dados, né? Eu sempre bato na mesma tecla. A falta de uma política de segurança pública, uma política mais ampla que envolva várias dimensões com relação à segurança pública, o resultado é exatamente isso, é a falta de controle. Todos os 21 casos de mortes violentas estão em investigação pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e a situação só piora aqui no Amazonas, tá? Além da crise na violência pública, que registra a cada dia números absurdos de crimes, esta gestão de Wilson Lima vai entrar para a história como o único governo que não fez absolutamente nada para defender a Zona Franca de Manaus. Além de entrar para a história com a maior arrecadação, administrando numa única gestão, com maior gasto em publicidade também, agora o Wilson Lima está prestes a entrar para a história do Amazonas como o governador que sentenciou o fim da Zona Franca de Manaus. Carimilhão, infelizmente, né? Até agora o governador Wilson Lima não tomou nenhuma atitude para defender o que está na Constituição e resguarda a Zona Franca, é direito estabelecido. Quase 2 meses depois da publicação do decreto do governo federal que reduziu o IPI prejudicando a Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima anunciou que agora sim enfrentaria com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E aí? Pois é, mas isso ele anunciou na sexta-feira, mas o site do Supremo Tribunal Federal não registra essa ação prometida pelo Wilson Lima em defesa da Zona Franca de Manaus. Pelo menos até o fechamento, até agora, fechamento desta edição, não há nada lá. Né? Já a Procuradoria-Geral do Estado diz que não pode dar informações sobre a ação e que somente a Secretaria de Comunicação do governo pode falar sobre o assunto. Ok, Karime, olha só, a Secretaria Estadual de Comunicação, inclusive, não responde se o Wilson Lima já entrou ou não com a ação no Supremo, conforme prometido aí já pela segunda vez, Karime Leão. E a repórter Odineia Araújo tem mais detalhes sobre o assunto pra gente, vamos acompanhar. Na última sexta-feira, dia 15, após o presidente Jair Bolsonaro dar o tiro de misericórdia contra a Zona Franca de Manaus, o governador Wilson Lima anunciou, inclusive ao lado do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que a Procuradoria-Geral do Estado entraria na própria sexta-feira com uma ADI, uma ação direta de inconstitucionalidade, no Supremo Tribunal Federal contra o decreto do governo federal número 11.047/2022. Olá, meus amigos. Hoje é sexta-feira, 15 de abril. Nós estamos desde cedo conversando com a nossa equipe técnica, vim aqui conversar com o prefeito sobre os efeitos do decreto sobre o IPI, que causam um impacto muito grande contra a Zona Franca de Manaus. Nós já estamos movendo uma ação no Supremo Tribunal Federal e aí o nosso principal objetivo, prefeito Davi, é garantir que os empregos das pessoas que moram no estado do Amazonas sejam mantidos. Nós, como prefeito de Manaus, hipoteco total e restrito apoio à sua medida em defesa dos empregos do povo da floresta, do povo da Zona Franca de Manaus. O
O 18 Horas solicitou da Procuradoria-Geral do Estado uma cópia da ação e o número do documento para que pudéssemos acompanhar a tramitação do processo, mas a PGE informou que somente a Secretaria de Comunicação do Governo poderia atender nossa solicitação. Fizemos a solicitação à SECOM e às secretárias responsáveis pela comunicação do Governo do Estado, mas até o fechamento da reportagem não enviaram resposta. Em busca realizada no site do STF até o fim da manhã dessa segunda-feira, não havia registro da ação prometida na última sexta-feira pelo governador do estado, Wilson Lima, em defesa da Zona Franca de Manaus. Esta é a segunda vez que o governo do Amazonas promete entrar com ação no STF. A primeira foi em 26 de fevereiro, um dia após o presidente Bolsonaro publicar o decreto com a redução de 25% na alíquota do IPI para todo o Brasil, sem excluir dessa publicação os produtos fabricados no Amazonas, que até então eram isentos por lei do pagamento do imposto. Só que a primeira promessa não foi cumprida. O governador não entrou com a ação porque o presidente da República prometeu reeditar o decreto e excluir os produtos do polo industrial de Manaus, mas o decreto foi renovado sem nenhuma mudança e na véspera do feriado da Páscoa, o presidente Bolsonaro publicou um novo decreto, dessa vez tornando permanente a redução de 25% do IPI para todo o Brasil, confirmando o ato anterior de 25 de fevereiro e sem excluir os produtos da Zona Franca. A medida prejudica o Amazonas porque tira a competitividade dos bens produzidos no polo industrial de Manaus. Em entrevista ao 18 Horas na última sexta-feira, o presidente do CIEAM, o Centro das Indústrias do Amazonas, Wilson Périco, disse que os efeitos desse último decreto virão em cheio no ano que vem. Esse ano o planejamento está feito. Agora, muitos produtos, a partir do ano que vem, você já vai perceber uma mudança de comportamento e um possível início de esvaziamento, principalmente para aqueles novos modelos que essas empresas vierem a lançar, de colocar, fazer a conta e falar assim, vamos fazer em Manaus ou vamos exportar para o Brasil? Eu falo, você também pode fazer a conta aí, por 3, 4% de diferença, você ficaria num ambiente hostil como esse que o Brasil oferece para os investidores? A resposta para a grande maioria deles é não. O presidente da entidade, que representa as indústrias instaladas no polo de Manaus, disse ainda que o modelo econômico do Amazonas nunca foi peso para o país, pelo contrário. Somente 8 estados do Brasil, entre eles o Amazonas, são superavitários na relação repasse compulsório e arrecadação de tributos federais. Nós devolvemos limpo ao governo federal 3 vezes o valor do repasse compulsório que nós recebemos. O ano passado foi 4 bi que o estado do Amazonas recebeu e arrecadou 16 bilhões em tributos federais. Você não querer enxergar e ter isso do lado positivo da balança é miopia ou um desvio de propósito. Não há nada que substitua o que a Zona Franca dá de retorno para o nosso estado e para o país em geração de emprego e renda, em arrecadação de tributos. A Zona Franca de Manaus hoje tem um faturamento anual de 150 bilhões de reais, muito mais que o setor de turismo de todo o país, que por ano não chega a gerar 100 bilhões de reais. Além disso, a Zona Franca gera 100 mil empregos diretos e 400 mil empregos indiretos. O polo industrial também é quem mantém a UEA, a Universidade do Estado do Amazonas. Por ano, as empresas repassam para a Universidade Estadual cerca de 400 milhões de reais. Odneia Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, na verdade, Karime, o que nós temos até agora com relação a esse decreto aí é que ninguém sabe, ninguém viu, não é com ninguém. 40 dias depois dessa medida aí da redução do IPI para todo o país, comprometendo severamente a Zona Franca de Manaus, nem a Assembleia Legislativa, os deputados, nem a Câmara, né, os deputados em geral, se manifestaram publicamente com relação a essa questão aí tão crucial para a sobrevivência da Zona Franca. Carlão, pois é um absurdo, é tanto que eu só vou lembrar que foi no dia 25 de fevereiro. Gente, estamos no dia 18 de abril e nem o governador fez absolutamente nada.
Só foi às redes sociais prometer, mas até agora nada foi feito. Nenhuma medida que ele disse que ia fazer não foi tomada, não foi feita. Até agora, nada. E as falas desses políticos aqui do estado são individuais, muito pontuais, viu, Carlão? Sim. Alguns pouquíssimos deputados do estado se manifestaram, mas de forma, como eu disse, individual contra esse decreto. O próprio presidente da Assembleia, Roberto Cidade, só falou alguma coisa sobre o assunto na última sexta-feira, depois que o governador Wilson Lima falou aí que ia entrar com aquela ação no Supremo Tribunal Federal. E só agora também, Roberto Cidade disse que estava consultando a Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa para saber de que forma poderia se posicionar legalmente sobre o assunto. Ou seja, a medida foi assinada em fevereiro e agora ele ainda vai consultar, ele ainda não sabe o que fazer. Imagine, a repórter Odinei Araújo volta para explicar mais esse detalhe, mais essa situação. Apesar dos ataques do governo federal contra a Zona Franca de Manaus desde 25 de fevereiro, com o decreto que reduziu em 25% o imposto sobre produtos industrializados para todo o Brasil, a Câmara Municipal de Manaus e a Assembleia Legislativa do Amazonas caladas estavam e caladas permanecem. Para o Poder Legislativo de Manaus e do Amazonas, é como se a economia da capital e do estado não tivesse correndo nenhum risco. Mas enquanto a Câmara Municipal de Manaus e a Assembleia Legislativa do Estado se fingem de mortas sem publicar nem ao menos uma moção contra os ataques do presidente Bolsonaro, 100 mil trabalhadores das fábricas do Distrito Industrial correm o risco de perderem o emprego. Somente na sexta-feira passada, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Roberto Cidade, falou sobre o assunto. E isso 40 dias depois do primeiro ataque e só após o governador Wilson Lima anunciar que iria entrar com ação no Supremo Tribunal Federal. Em uma publicação, Roberto Cidade disse que está preocupado com o decreto do governo federal e que estava consultando a Procuradoria da Casa para ver de que forma poderia se posicionar legalmente sobre esse assunto. Mas até agora continua sem tomar nenhuma medida, nenhuma nota oficial da Casa Legislativa do Amazonas até o fechamento da reportagem que foi publicada. Apenas alguns pouquíssimos deputados têm se manifestado sobre o assunto. Serafim Corrêa, Wilker Barreto, Dermilson Chagas e Ricardo Nicolau são alguns dos que repudiaram o ataque do presidente Jair Bolsonaro, além da bancada do Amazonas em Brasília, formada por deputados federais e senadores. Para o economista e professor universitário Francisco Mourão Júnior, a ausência de manifestação dos poderes legislativos do Estado e do município quanto ao decreto que prejudica a Zona Franca é lamentável. É lamentável, né, essa questão da não manifestação ainda das casas legislativas, né, aqui do Amazonas. São 55 anos no modelo e mais uma vez somos uma grande ameaça, infelizmente, vinda de um governo na qual o ministro tem uma tendência de formação neoliberal lá da Escola de Chicago, e que ele costuma dizer que isso aqui é um subsídio. A ameaça ela vai afetar o nosso modelo no curto e a longo prazo a partir do momento em que as empresas começarem a rever a sua questão das suas composições de custo. Na sexta-feira, o deputado federal Marcelo Ramos protocolou junto à Procuradoria Eleitoral do Ministério Público uma representação contra o presidente Jair Bolsonaro por prática de conduta vedada, por conceder benefício em ano eleitoral sem contrapartida. A medida visa anular os efeitos do decreto que reduziu o IPI. Odinei Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 20 minutos. Abrimos o programa falando sobre o feriado sangrento marcado de crimes aqui em Manaus. E sobre o assunto, vamos conversar com o cientista social, professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. Muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas. Foram registradas pelo menos 21 mortes violentas só neste feriado, de sexta para domingo. Como é que o senhor analisa essa situação? Como é que o senhor faz um recorte sobre exatamente esse feriado? Boa noite, professor. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Ouvinte da rádio. É trágico, é assustador, né? Quando você encontra um número como esse,
Nós não estamos falando de 21, número qualquer, uma pedra de dominó ou uma carta de baralho. Nós estamos falando de vidas que foram perdidas e em 99,99% por conflitos que poderiam ter sido resolvidos, né? Mas o que mais me chama a atenção, acompanhando alguns dos casos, você vê que são mortes com pessoas conhecidas, vítima e agressor são conhecidos. Quando você tem casos de execuções, né? Quer dizer, ninguém executa um desconhecido, executa aquele que é conhecido, aquele contratado para fazer isso. Pai, filhos e tal. Quando não, a briga entre parentes, entre cunhados e tal. E inclusive, é preciso destacar que é o caso de um jovem que, na defesa da irmã contra agressões violentas do ex-namorado, ex-marido da irmã, acabou levando a um conflito e a morte deste. Mas o que me chama mais atenção nesse aspecto todo, não sei se vocês se lembram, há alguns meses, quando o secretário de Segurança foi nomeado, e em festa, porque era um coronel da polícia, era um general da polícia, do exército, desculpa, eu dizia que a gente não faz segurança pública porque a gente gosta de fazer, ou a gente não faz segurança pública porque é vontade. A gente faz com experiência, com expertise. Eu dizia que a gente tem um grupo grande de servidores públicos nas polícias militares e civis que tem competência instrucional, tem experiência e que foram deixados de lado por uma aventura do governador quando nomeou um militar das Forças Armadas que pode ter uma série de experiências, mas ele não tem nenhuma experiência com segurança pública. Então nós ficamos fazendo reféns e vítimas dessa aventura irresponsável do governador e do secretário que assume essa responsabilidade. Ele deveria ter reconhecido que ele é incompetente para fazer. Ok, professor, na sua análise, nós estamos passando então por uma crise na segurança pública e seria o caso de pedir uma intervenção das forças nacionais. Como o senhor define esse momento que nós estamos vivendo agora e o que poderia ser feito realmente de concreto pelo governo estadual para resolver pelo menos parte desse problema? O governo, desde o seu primeiro instante, ele tem titubeado para enfrentar a questão da segurança pública no Estado. Né? Quando ele nomeia, não me parece que a intervenção agora resolva, porque quem que vai fazer a intervenção? O governo Bolsonaro, né, que tem essa experiência trágica em relação à segurança pública no país, que não tem repassado os recursos para os estados. A população do Amazonas precisa ser respeitada nesse aspecto. O governador precisa entender que a gente não pode brincar com a segurança das pessoas. É preciso colocar as polícias na rua, é preciso fortalecer, mais uma vez eu vou insistir, o setor de inteligência e o setor de investigação, para que os crimes sejam identificados, autorias, levados às barras dos tribunais e esperar que o judiciário seja célere e condenar aquelas pessoas que cometeram os crimes. O governador do estado tem responsabilidade direta. Ele deveria ter chamado o Gabinete de Segurança Pública para o teu gabinete, para ele acompanhar diuturnamente. Mais do que isso, ele deveria chamar o Ministério Público para acompanhar juntos. Porque ele não vai conseguir sair sozinho dessa crise. E a crise só se agrava. A cada mês o número aumenta de violência. Porque as pessoas estão achando que está tudo bem, que elas podem cometer crime porque não tem combate, não tem ação efetiva do Estado. Tá feia. E é essa a minha próxima pergunta, professor. Para finalizar, a impunidade que a gente vê por aí aumenta o número da criminalidade? Há uma proporção direta aí? Há uma relação direta, porque o criminoso eventual, o das organizações criminosas mais ainda, mas o eventual, aquele que mata por uma desavença ou coisa parecida, ele tem a sensação de que ele não será punido. Eu já falei aqui em outros momentos, né? Em torno de 10 a 15% dos homicídios no Brasil são levados a júri. No Amazonas se sobe um pouquinho mais, mas na média a taxa de resolução de homicídios no Brasil é vergonhosa. Para cada 100 homicídios, menos de 20 são levados às barras do tribunal. Então o agressor se sente livre para continuar cometendo crime, porque afinal de contas ele tem a ideia de que ele poderá não será alcançado pelo braço do Estado e pela repressão do poder público.
Ou seja, legítima. Na sua expectativa, a gente vai encerrar um ano com números altos também de violência no estado do Amazonas. Não, eu sou crítico e pessimista na análise, mas eu sou otimista no cenário político. Eu espero que o governador, nesse momento, reflita junto com as famílias dessas 21 pessoas que morreram e tome para si a gestão da segurança pública. Que ele traga para dentro do gabinete do governador o gabinete de crise para enfrentar esse processo, chamar para o Ministério Público para acompanhar, não tem que ter medo no Ministério Público, chamar, se for o caso, força policial, a Polícia Federal e outras forças que possam auxiliar, para que a gente possa, no mês que vem, fazer festa, dizer, olha, não houve nenhum homicídio no mês de maio. Para que a gente possa chegar no mês de junho e dizer que aqueles crimes praticados agora em abril estão instruídos e vão ser levados ao judiciário. Nós podemos fazer isso. A nossa taxa de violência, embora impactantes na nossa existência, são muito baixas comparadas com outras regiões do país. Então, se o Estado atua com força, mas dentro dos limites da lei, ele consegue apresentar à sociedade respostas mais efetivas. Ok, muitíssimo obrigada, professor, pela sua participação conversando com a gente hoje. Um abraço grande, boa tarde. Boa noite, professor. Bom trabalho. Boa noite. Tchau, tchau. Conversamos com o cientista social e professor da Universidade Federal do Amazonas, Luiz Antônio Nascimento. 6h27, você no melhor Mix do Brasil. Mix. Vamos agora para Brasília conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Muitíssimo boa noite, Cadu. Então, a gente já começa a semana com esse anúncio do Ministério da Saúde com o fim da emergência sanitária nacional da Covid-19. Muita coisa foi dita. Hoje mesmo o ministro já falou que ele declarou que nenhuma medida de saúde ligada à pandemia vai ser alterada. Estão pedindo prazos de um ano para readequar as medidas. Enfim, Cadu, explica pra gente como é que está esse ponto. Boa noite. Foi uma medida de cunho político e eleitoral, Karime, mas com forte impacto na saúde e na economia. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos os nossos ouvintes. Por causa da pandemia, Karime, foram sancionadas 172 leis de 2020 para cá, que foram medidas emergenciais implementadas nas áreas de saúde e de apoio à atividade econômica. Inclusive, algumas leis que garantiam o acesso ao crédito às empresas durante a pandemia, duramente impactadas pela crise, né? Inclusive leis trabalhistas terão que ser atualizadas, porque vão perder validade nos próximos dias, como o Pronamp, que é aquele programa de ajuda às micro e pequenas empresas, e o PERSE, que é um programa voltado para o setor artístico. Essas duas leis estão atreladas à pandemia, ou seja, elas têm validade enquanto durar a emergência sanitária, ou seja, são leis que vão precisar ou ser revistas ou serem revogadas, mas a crise continua, a crise da economia continua, né? Também a pandemia continua. Então a gente não sabe como é que vai ser. Foi uma decisão até assodada do Ministério da Saúde, do ministro Marcelo Queiroga. Estamos seguindo acompanhando. Porém, importante a gente dizer aqui, o auxílio emergencial vai ser mantido, viu? Porque a lei garante o pagamento até dezembro desse ano, inclusive o Vale Gás. Uma lei que deve cair, Karime, é aquela que regulamenta o retorno das gestantes ao trabalho presencial, mediante vacinação completa contra a Covid. A gente já falou sobre esse assunto aqui. Essa lei já está valendo, porém pode perder a validade também. Outra questão é com relação ao uso de máscara dentro das lojas, o uso as medidas de proteção e também o uso de álcool em gel, de máscara dentro dos shoppings e outros centros comerciais. É possível que todas as medidas preventivas, aos poucos, possam ser revogadas, assim que a emergência sanitária for revogada. Agora, o Ministério da Saúde não deixou claro se a vacinação vai continuar sendo emergencial. Ela não é obrigatória, mas até o momento é realizada com prioridade pelos estados e pelos municípios. Isso pode mudar. Outra coisa é com relação à compra de vacinas. Se a lei da emergência sanitária for revogada, Karime, o governo federal não será mais obrigado a comprar em regime de prioridade nem os insumos de vacinas e nem as vacinas contra a Covid.
propriamente ditas, né? Esse processo passa a ser feito por meio de licitação, que é um processo bem mais demorado. Inclusive, no orçamento do ano passado, que está em vigor agora esse ano, foi destacado um valor ínfimo para a compra de vacinas, ou seja, está tudo calculado, tudo escalonado. E vale ressaltar, Karime, que 76% da população está totalmente vacinada. Ainda tem uma diferença de 24% da população que ainda não se vacinou ou está com o calendário vacinal incompleto, principalmente aí no estado do Amazonas, que está sendo duramente afetado pela onda de desinformação e de fake news sobre a pandemia e sobre as vacinas. Eu conversei com o deputado federal José Ricardo para a gente tentar entender como o parlamento pensa sobre esse assunto. Aliás, repetindo o que a Odineia falou, aí tem pouco parlamentar se posicionando a respeito desse assunto, viu? O deputado José Ricardo apoia, mas é necessário, na opinião dele, que antes que se revogue a emergência sanitária, reforce a vacinação. Vamos ouvir o que ele disse. A pandemia reduziu drasticamente graças ao avanço da vacina, muita gente já com a terceira dose, embora no Amazonas ainda tem muita gente que não se vacinou na segunda dose, e na capital tem 700 mil pessoas que não pegaram a terceira dose. Então é importante que continue essa campanha. Agora, tudo isso já deu condições para se autorizar a realização de eventos, de aglomerações, e portanto já está acontecendo uma série de atividades que antes não eram permitidas e não era possível. Eu ainda entendo que deveria continuar a orientação quanto ao uso de máscara em muitos ambientes e fortemente dar uma retomada na campanha de vacinação. Acho que esse é o papel da prefeitura e do governo do estado, insistir na vacinação. Você está ouvindo 18 horas. A gente acompanhou a fala do deputado federal José Ricardo, do PT do Amazonas, a respeito aí do fim da emergência sanitária nacional. Cadu. Karime, muitas dúvidas surgiram nesse processo. Eu acho que as dúvidas vão sendo tiradas à medida que o tempo for passando, né? Nem o Poder Legislativo tem as respostas, nem a Anvisa tem as respostas, nem os agentes ligados à saúde pública têm as respostas depois dessa decisão do ministro Marcelo Queiroga, que foi uma decisão ali tomada no fim da noite do dia de Páscoa, que foi uma decisão ali que foi tomada a pedido do próprio presidente Jair Bolsonaro, que tem um objetivo eleitoral. Lá na frente, ele vai expor a narrativa durante a sua campanha de que, graças ao governo dele, o Brasil vacinou rapidamente, dando espaço para que a emergência sanitária fosse revogada, se antecipando a outros países. Mas a gente não pode esquecer do passado, né, Karime? Por razões ideológicas e não técnicas, o governo atrasou a compra de vacinas, ajudando a ampliar a perda de 660 mil vidas para a Covid-19. É importante que se diga isso. Então, ao longo do tempo, Karime, vamos tirando essas dúvidas. Inclusive a Anvisa deixou a Anvisa muito confusa, porque ela vai ter que rever a questão da avaliação de uso emergencial de alguns medicamentos e também das vacinas que estão em análise. Então como é que vai ficar? A vacina vai ser urgência ou não vai ser? Então, ao longo da semana é possível que essas dúvidas, essas definições deverão ser colocadas, serão divulgadas, colocadas a público. Karime, Carlão. Ricardo, vamos passar agora para as eleições em 2022. O PSDB está passando por um momento meio delicado, né? Inclusive, teve um racha lá por causa de áudios gravados e vazados. Quem gravou o quê? Quem gravou quem, Cadu? Trairagem, Carlão, trairagem. Foi trairagem. Carlão, situação dentro do PSDB segue tensa e minando o clima entre as lideranças do partido. Na semana passada, o presidente nacional do PSDB, o Bruno Araújo, foi afastado da campanha do governador João Dória, do governador de São Paulo, né, João Dória, à presidência da República pelo próprio Dória. E hoje ficamos sabendo do motivo dessa desavença. Teria sido um áudio gravado por uma liderança do partido. Esse nome ainda não temos, viu, Carlão? Essa liderança desse partido estava reunida com o presidente Bruno Araújo, ele mais outra pessoa. E nessa conversa, na sala do Bruno Araújo, foi feita a seguinte pergunta: o que o senhor acha da candidatura de João Dória? Vai para frente ou não vai? E ele respondeu no tom de sinceridade. Ele nunca foi favorável à pré-candidatura de João Dória porque não está decolando. Ele quer o Eduardo Leite. Então ele respondeu com sinceridade. Esse áudio foi parar
nas mãos do João Dória. E agora essa situação piorou ainda mais, chegou ao conhecimento de João Dória, dando início a um conflito interno. Esse episódio piora a situação do PSDB dentro do contexto eleitoral, enfraquecendo ainda mais o partido nessa briga pela liderança da terceira via. Inclusive, com esse racha aí, os velhos caciques do PSDB, o Aécio Neves e o FHC, estiveram reunidos hoje com o ex-presidente Michel Temer para discutir a troca de João Dória por Eduardo Leite, ou seja, eles querem quebrar todo o rito das prévias que aconteceram no ano passado para jogar Eduardo Leite para frente e eliminar de vez João Dória, para vocês verem e entenderem a situação de como está o PSDB. E não é novidade, né? Isso não é caso único aí do PSDB, não. União Brasil está na mesma situação, MDB também está na mesma situação, tudo porque querem despontar a terceira via. Falando em terceira via, Carlão, o partido Podemos anunciou que deve anunciar o general Santos Cruz como pré-candidato a presidente da República no lugar de Sérgio Moro. Mais um, Carlão, vamos contabilizar aí. Nossa. O partido, mais um. O partido não avançou nas tratativas de tentar se aproximar desse grupo PSDB, Cidadania, MDB, União Brasil, para tentar estabelecer uma candidatura própria. Por essa razão, o partido tenta viabilizar essa alternativa, que não é muito viável, porque o general Santos Cruz, embora ele seja conhecido pelo perfil de honestidade, seriedade e oposição a Bolsonaro, não tem capilaridade política nos estados. Então, devido a tantos problemas, então essa questão fica aí pré-definida aí com relação ao Podemos. Não sabemos se vai ser definitivo, viu? São cogitações que surgiram nesse final de semana, Carlão. Agora, saiu mudando de assunto, né, ainda que na questão das eleições, Carlão, saiu uma pesquisa do Poder Data que diz que o presidente Jair Bolsonaro cresceu 15 pontos percentuais entre os eleitores que votaram nele no segundo turno em 2018 e que pretendem repetir o voto nele este ano. De acordo com o Poder Data, o motivo desse crescimento é a saída de Sérgio Moro. No mês passado, Bolsonaro tinha 47% das intenções de voto entre essas pessoas, esses eleitores que votaram nele lá atrás, em 2018, e que disseram que iriam repetir o voto agora em 2022. 47%. Esse mês subiu para 62%. E vale ressaltar, isso daí é pesquisa de segundo turno. Já entre os eleitores que disseram ter votado em Fernando Haddad, do PT, em 2018, Lula é quem recebe esse maior percentual de 73%. Carlão e Karime. Ok, Cadu, muitíssimo obrigada pela sua participação. Boa noite, bom trabalho. Valeu, gente. Um abraço. Tchau. 6h38, você no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Olha, daqui a pouco, no 18 horas, você vai conferir, hein? Por falta de obras do governo do Amazonas, a população faz mutirão na M010. Motoristas, caminhoneiros e taxistas de Itacoatiara fizeram a ação. Eles precisaram tirar dinheiro do bolso e ir para as ruas trabalhar. O nosso assunto em instantes. 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? Tempo e temperatura para esta noite de segunda-feira. Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de pancadas de chuva a qualquer hora. A mínima prevista de 24 graus, a máxima pode chegar a 31 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar fica entre 67% e 92%. Agora vamos atualizar a situação do acidente que envolveu 4 paraquedistas na última sexta-feira e nós falamos aqui, foi assunto aqui do 18 horas. Hoje o Corpo de Bombeiros intensificou as buscas pelo paraquedista Henrique Cardelli, que segue desaparecido no Rio Negro, próximo à Ponte Felipe Dal. A repórter Nathalie Moraes traz pra gente mais informações. As buscas pelo paraquedista Luiz Henrique Cardelli, que desapareceu após ser levado por uma ventania durante um salto, entraram no 4º dia nesta segunda-feira. Ele é advogado e tinha vindo a Manaus a trabalho. Segundo o Corpo de Bombeiros, um comitê de crise foi instalado e quase 100 pessoas trabalham nas buscas. Neste domingo, as forças de segurança atuaram com 7 embarcações no Rio Negro, além de contar com o apoio de 2 aeronaves. Os trabalhos ocorrem na região do Rio Negro, próximo à Ponte Felipe Dal. Além das buscas pelo rio, as ações foram ampliadas em ambiente de selva, como explica o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, o coronel Oreilson Muniz.
nós iniciamos hoje reforçando as nossas equipes. Nós estamos com 96 servidores e aliado a isso nós temos outras estruturas, inclusive o aeroporto, que também está apoiando. Temos agora 6 embarcações, embarcação do Sistema de Segurança Pública do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Marinha e agora do Exército também, e incorporou aí as nossas estruturas. Nós temos a aeronave da Força Aérea Brasileira, do Sistema de Segurança Pública também, realizando, e com possibilidade das aeronaves do aeroporto também apoiadas essas buscas de forma coordenada. Nós estendemos o nosso raio de atuação até a região do Iraquequara, tanto em água quanto nas margens em terra. Nós temos as nossas equipes de terra que estão fazendo contato com as pessoas, com os canoeiros, com os ribeirinhos, as pessoas que navegam diariamente nos nossos rios. O acidente aconteceu na última sexta-feira. Cardelli fazia parte de um grupo de 14 paraquedistas que faziam um salto quando uma tempestade atrapalhou o pouso. 2 paraquedistas conseguiram pousar em solo, enquanto Luiz e uma outra paraquedista amazonense morreu no acidente. Eles foram jogados pelo vento para dentro do Rio Negro. A ex-mulher e sócia do paraquedista, Jéssica Santos, chegou a Manaus neste domingo. Ela acredita que vai encontrá-lo com vida. Ele é muito forte, ele foi militar durante muito tempo, então eu tenho certeza que ele não ia desistir fácil, eu tenho certeza que ele vai ser encontrado com vida ainda. Agentes do Batalhão de Incêndio Florestal e Meio Ambiente, especializado em buscas a resgate na selva, integraram a equipe nesta segunda-feira. A procura foi intensificada na proximidade da ponte Felipe Hidalgo, às margens do Rio Negro. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 42 minutos. Olha só, o levantamento mostra que o Amazonas está bem abaixo do Índice Nacional de Vacinação contra a Covid-19 em relação à segunda dose da vacina. Exato, Carlão. No Amazonas, apenas 60,25% da população está vacinada com a segunda dose ou aquela dose única da Janssen. Bom, esse número é bem abaixo da média nacional, que é de 75,68%. E o repórter Hector Silva traz mais detalhes a respeito desses números. Vamos acompanhar. Um levantamento nacional feito por consórcio de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias de saúde estaduais mostra que o índice de vacinação da segunda dose da vacina de Covid-19 no Amazonas está bem abaixo do nacional. 60,25% da população total está vacinada com a segunda dose ou dose única no estado. Da população vacinável que possui 5 anos ou mais, 66,46% da população já se vacinou. A nível nacional, esses índices representam 75,68% e 88,15%, respectivamente. O infectologista Nelson Barbosa destaca que, se caso esses índices vacinais não subirem, o Amazonas corre o risco de sofrer com uma nova cepa do vírus. Portanto, nós estamos num período, eu não diria de conforto, tá? Mas eu diria um período de cautela. Nós devemos continuar com o uso de máscaras, o álcool em gel, o distanciamento social e cada vez mais estimular a vacinação. Porque só a vacinação é que vai fazer com que a gente controle essa pandemia. Você vê que aonde a vacinação não avança, tipo na África do Sul, nos países pobres, é de onde vêm as variantes. Porque quanto mais pessoas não vacinadas, mais campo para o vírus criar uma variante. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. O ministro da Saúde, Marcelo
Queiroga anunciou neste domingo o fim do estado de emergência sanitária nacional por causa da Covid-19, instaurado em fevereiro de 2020. A decisão não marca o fim da pandemia em si. Essa é de responsabilidade da Organização Mundial de Saúde, a OMS. De acordo com o ministro, ainda vai ser editado um ato normativo com as explicações detalhadas sobre quais as medidas vão ser adaptadas, Karime. Pois é, Carlão, foi como a gente estava conversando ainda há pouco com o Cadu lá de Brasília, né? Ele soltou o anúncio, mas não especificou. Ele mesmo disse hoje, correu e foi para uma coletiva de imprensa para explicar que nenhuma medida de saúde ligada à pandemia vai ser interrompida. Enfim, muitas dúvidas, né? Sobre essa nova medida, nós vamos conversar agora do lado dos cientistas, do lado de quem acompanha os números da pandemia aqui no Brasil e aqui no estado do Amazonas. Vamos conversar com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, Gésen Orellana. Muito boa noite, obrigada por nos atender. A gente acaba de vir de uma reportagem mostrando que o Amazonas é um dos estados com pouca vacinação em relação à média nacional. E mesmo assim, uma das justificativas do ministro Queiroga para anunciar aí essa redução, né, essa nova medida, esse fim da emergência sanitária, foi justamente a queda de casos de Covid, mortes, a vacinação e a capacidade de atendimento do SUS. Como é que o senhor analisa toda essa situação e essa justificativa do ministro? Boa noite. Olá, alô? O senhor nos escuta? Gésen Orellana? Caiu a ligação, infelizmente nós não estamos ouvindo o epidemiologista da Fiocruz. A gente entrou em contato com ele justamente para analisar aqui para o nosso estado, para o estado do Amazonas e também para uma questão mais nacional a respeito desta medida anunciada no último domingo, neste domingo agora, pelo ministro Marcelo Queiroga, o ministro da Saúde, do fim da emergência sanitária para o país. Mas isso aí, a decorrência disso são várias, é a alteração de várias tratativas que foram tomadas ao longo deste ano. Né? Exato. A gente não sabe o que vai acontecer. O que está acontecendo realmente, o que fazer, né, Karine? Procedimento. Exato, porque foram várias tratativas e é claro que o fim dessa medida de emergência vai alterar muitas tratativas. O fato é que hoje, ele em coletiva de imprensa, o ministro Queiroga, afirmou que não vai alterar nenhuma medida ligada ao atendimento ao SUS devido à pandemia. Mas o que a gente quer saber é que, será que não foi antecipado? Será que não o momento certo? Será que seria um momento, já que uma das justificativas do ministro para tomar essa medida foi justamente a vacinação, e a gente acabou de ver na reportagem de Hector Silva que o Amazonas segue como um dos estados que menos tem a vacinação completa em relação ao país. Conseguimos o contato? Sim, Gésen Orellana. Gésen Orellana, boa noite, epidemiologista da Fiocruz. Como é que o senhor analisa esta questão? O senhor analisa que foi cedo essa medida a ser tomada pelo ministro da Saúde, Queiroga? Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todos os ouvintes das 18 horas. Mais uma vez, o governo federal, infelizmente, na pessoa do ministro Queiroga, se precipita em tomar decisões que são consideradas, no mínimo, duvidosas, né? Eu acho que esse anúncio, né, do fim da emergência sanitária no Brasil é o último de muitos outros exemplos que o governo federal deu ao longo da epidemia negativamente, né? Então é lamentável, é triste, né? Por um lado, constatamos algo que nós acompanhamos ao longo da pandemia, mas por outro também não chega a ser nenhum desastre, né? Seria diferente se essa medida fosse tomada em um cenário como nós vimos no final de 2020 e início de 2021, Karine. Ok, a OMS ainda considera a Covid como uma doença, emergência de saúde pública internacional? Ainda está nesse patamar aí? Com certeza, Carlão, não só na Organização Mundial de Saúde, mas eu diria os ministérios da saúde de países sérios, né, que lidaram bem com a pandemia, né, com a epidemia em seus países, especialmente, ainda estão avaliando a situação epidemiológica da Covid-19, porque nós sabemos que o novo coronavírus, ele surpreende, né? Eu queria apenas lembrar que
que esse cenário, né, que o ministro Queiroga utilizou para justificar essa medida que ele anunciou ontem era basicamente alicerçado em 3 pontos: as coberturas vacinais, a situação epidemiológica e a questão dos medicamentos disponíveis. Mas eu queria lembrar que esse mesmo cenário que o ministro se refere, ele é mais ou menos parecido ao cenário que nós vimos no final de dezembro de 2021. Nem por isso a Ômicron deixou de fazer esse estrago que fez no Brasil de uma forma geral nos primeiros meses agora de 2022. Né? Então, é algo que a gente realmente não entende, né? Como é possível esse tipo de medida passar despercebido dessa forma no país. Na sua opinião, qual seria o cenário ideal para a gente tomar uma medida como essa? Olha, eu acho que o cenário, na verdade, epidemiologicamente falando, nós estamos muito próximos desse momento, né? Não há aqui como fazer nenhum tipo de ilação dizendo que nós não vamos alcançar esse número, que estamos muito longe. Eu acho que não é esse o cenário, né? Eu acho que o que nós deveríamos ter feito, o que o ministro Queiroga deveria ter feito, o que o governo federal deveria ter feito, era uma transição, Karine, era ter preparado a população, os serviços de saúde, principalmente os trabalhadores de saúde, para fazer essa transição segura. É mais ou menos como você sair do hospital e você sair de alta e direto para um campo de futebol, direto para uma praia. Não é assim. Geralmente você precisa se reabilitar, você precisa se recuperar, você precisa tomar uma série de precauções para dias, semanas, às vezes meses depois, retomar a sua caminhada normalmente. Então, é uma pena, né, ver o ministro fazer esse tipo de anúncio ontem, sem sequer saber, sem sequer deixar claro para o público, de uma forma geral, o que exatamente muda em termos práticos. Né? Ele simplesmente disse que iria regulamentar nos próximos dias, e testando o balão de ensaio dele. Vamos ver o que o povo diz. Se reclamarem muito, a gente volta atrás. O governo federal cansou de fazer isso na pandemia, Carlão. Ok, observando aí essa sua observação, né? Para finalizar, qual é a sua recomendação, considerando aí o atual cenário, já que não é hora? Qual é a sua recomendação? Considerando... A minha recomendação, ela é uma recomendação para a população geral, de uma forma ampla, né? Assim como eu recomendei, né, a população de Manaus, do Amazonas, ignorarem essas medidas do prefeito Davi Almeida, do governador do estado do Amazonas, de abandonarem o uso de máscaras em ambientes fechados, eu recomendo cautela à população, que continue se cuidando, evitando aglomerações, claro que com um nível, né, de segurança bem maior agora, com uma grande porcentagem de pessoas vacinadas. Né? Então, acho que, acima de tudo isso, Carlão, cautela e bom senso. Tá certo. Muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente hoje aqui no 18 Horas. Eu que agradeço. Boa noite a todos os ouvintes do Mix FM. Muito boa noite. Conversamos com o epidemiologista da Fiocruz, Gessen Orellana. 6h53. Mix. E agora vamos falar sobre os bastidores da política local. Vamos conversar com a repórter Artemisa Gadelha. Boa noite, Artemisa. Então, o deputado Dermilson Chagas defende que a Receita Federal investigue a atuação do principal lobista do governador Wilson Lima, que é o empresário Alessandro Bronze. Parece que o braço direito do governador teve um crescimento aí acima da curva nas empresas dele. Explica pra gente, Artemisa. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos que nos acompanham no programa 18 Horas. Olha, segundo a denúncia aí do deputado Dermilson Chagas, como você disse, esse crescimento realmente, Karine, é algo fora do normal. E eu já explico por quê, viu? Na semana passada, o deputado Dermilson Chagas participou do programa Pode Mais, que é transmitido pela TV Record News Manaus. E lá, ele defendeu que a Receita Federal investigue os negócios do lobista Alessandro Bronze na gestão do governo do estado. Segundo ele, existem indícios aí de favorecimento do governo em relação a determinadas empresas, inclusive em grandes secretarias, como das áreas de educação e saúde. Então, o Grupo Diário de Comunicação divulgou matéria informando que Alessandro Bronze, braço direito do governador Wilson Lima, passou a colecionar aí empresas enquanto atuava nos bastidores da política amazonense.
Desde 2018, o patrimônio das empresas do lobista, e agora eu explico, cresceu aí mais de 800%, como mostra a reportagem. O deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicanos, comentou, inclusive, o assunto para o programa 18 Horas. Vamos ouvi-lo. Atenção, principalmente por relacionamento de proximidade com o governador do estado. Então é isso que nós chamamos de atenção. O crescimento patrimonial de 800%. Só acertando na Mega Sena. Será que ele acertou na Mega Sena e cresceu tão rapidamente o patrimônio dele? É preciso investigar. Amigos do estado, cresce rapidamente de patrimônio. É impressionante. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então aí o deputado Dermilson Chagas, do Partido Republicano. Eu tentei entrar em contato com o empresário Alessandro Bronze. Liguei para um número de Brasília, um número fixo do escritório de contabilidade que cuida das empresas dele, mas eu não tive resposta. Liguei também para um número fixo em Manaus, mas também não tive nenhum atendimento. E aí eu enviei um e-mail para saber da possibilidade de uma entrevista. Também sem resposta, Karime, Carlão e ouvintes. Bom, Alessandro Bronze, inclusive, já foi candidato no ano de 2016 ao cargo majoritário para as eleições municipais de Manaus. Ele disputou como vice do candidato a prefeito na época, Henrique Oliveira. Karime Carlão. Ok, Artemisia, como está o caso, a situação de um homem que apareceu aí, não identificado, inclusive, ele apareceu nesse domingo no estádio da Colina, bombou na internet aí a foto, no bairro de São Raimundo lá, ele estava sem camisa e estava mostrando uma tatuagem nas costas com um símbolo nazista, aquela águia, né, nazista. Exatamente, Carlão. Esse homem, ele parece que é torcedor do Tufão, do time do São Raimundo. Na foto, como você disse, né, ele aparece sem camisa, onde mostra uma tatuagem contendo aí um símbolo nazista nas costas. Se você, inclusive, estiver acompanhando, ouvintes, né, os ouvintes do 18 Horas, mas se alguém estiver acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram do 18 Horas, vai poder acompanhar, então, a foto deste possível torcedor do Tufão. Olha, o caso foi nesse domingo no estádio Ismael Benigno, no estádio da Colina, no bairro São Raimundo, zona oeste de Manaus, durante a estreia do jogo entre São Raimundo do Amazonas e São Raimundo de Roraima pelo Campeonato Brasileiro da Série D. E ele até chegou com camisa do São Raimundo, mas resolveu tirá-la durante a partida. A tatuagem mostra aí uma águia de cor preta que representa o símbolo do partido alemão nazista. Exibir um símbolo nazista é algo muito sério, é crime, porque a legislação brasileira é clara quanto a isso, né? A apologia ao nazismo é previsto, inclusive, na Lei 7.716 de 89. Nós ouvimos, então, o presidente do São Raimundo, o diretor-presidente, que é o deputado, que é o vereador Rodrigo Guedes. Vamos ouvi-lo sobre este caso. Tanto que protocolei a denúncia para que a polícia e a justiça investiguem. E aí eles vão usar de todos os elementos necessários para chegar a uma conclusão. Não mostrei o rosto, mas eu já sei quem é a pessoa, mas inclusive para não ter nenhuma conclusão precipitada, agora a justiça e a polícia que vão agir dentro de N elementos possíveis para chegar à conclusão necessária. Mas qualquer tipo de discurso que remete a um regime que matou milhares de pessoas deliberadamente e por simples motivo de ódio, a gente tem que rechaçar de uma forma muito, muito contundente, e a gente não vai ser tolerante a isso. Você está ouvindo 18 Horas. Ouvimos então o diretor-presidente do São Raimundo, o vereador Rodrigo Guedes, e esse caso acabou repercutindo, como você disse, Carlão, nacionalmente nos grandes veículos de imprensa, e não é para menos, né? Quanto ao placar do jogo, São Raimundo do Amazonas levou a melhor, vencendo por 2-1. Karime Carlão. Okay. Obrigada pelas informações. Boa noite, bom trabalho, Artemisia Gadelha. Boa noite. Para vocês também. Tchau, tchau. Até tchau. Amanhã. Agora às 6h59. Seguimos direto para o Editorial 18 Horas. Editorial 18 Horas.
Mais uma vez, o governador do Amazonas, Wilson Lima, prometeu uma ação no Supremo Tribunal Federal em defesa da Zona Franca. A promessa foi de que a ação seria impetrada na sexta-feira passada contra o decreto que reduz em 25% as alíquotas do imposto sobre produtos industrializados no país. Mas até agora não há registro da ação no site do Supremo Tribunal Federal. Procurado, o governador não se manifestou. Há informações não confirmadas oficialmente de que o Wilson Lima foi a Brasília nesta segunda-feira. Se for negociar, provavelmente o máximo que conseguirá será uma promessa. A falta de ação na justiça em defesa da Zona Franca deixa no ar mais perguntas. Foi mentira? Promessa não cumprida? Medo? Falta de pulso, de atitude ou de habilidade? Ou só simplesmente falta de compromisso com o Amazonas? 18 horas. 7 em ponto, Karime, finalizando mais uma edição do 18 horas. E boa noite. Boa noite, um beijo e até amanhã. Até amanhã, continue bem, continue em 100.7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.